o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tentou ser candidato a prefeito de São Paulo, foi isso? Nas últimas eleições para prefeito. E aconteceu aquela confusão, todo mundo sabe. Hoje ele voltou na cena política dizendo que vai se candidatar a presidente. Já está falando que quer participar do debate. Ele já é candidato? É candidato. Me explica o que está acontecendo, porque eu ouvi falar que ele também está inelegível. O que é que está acontecendo? Não, aí que tem duas situações diferentes. A questão do Bolsonaro, ele foi julgado pelo TSE a inegibilidade dele. E como fechou as urnas, ele não poderia nem colocar o seu nome. O caso do Pablo Marçal é diferente. O caso do Pablo Marçal ainda está em trânsito de julgamento. Ou seja, aquilo que já está julgado já está feito. O que está em julgamento ainda é passivo de recursos, de liberação, de autorização, entre outros. Então, provavelmente, até o final dessa eleição, ele ainda consegue, porque esse recurso ainda não... Isso, o nome dele vai estar na urna. O nome dele vai estar na urna, isso eu te garanto. O nome dele vai estar na urna. Caso, aí que vem outra diferença. Pablo Marçal, hipoteticamente, tá? Pablo Marçal foi eleito presidente da República. Ele vai tomar posse? Vai depender dos recursos, do julgamento do TSE e o final. Provavelmente não. Isso aí você pode ter certeza. Se ele conseguisse, eles dão um jeito. Eles dão um jeito de tirar, isso é um fato. Só que a gente tem que entender essa diferença. É a máxima da velha justiça. Todo mundo é inocente desde que seja trâmite julgado como culpado ou condenado. O Pablo Marçal, ele já teve várias ocorrências dentro do TSE por ele, algumas ele foi inocentado e outras ele continua em trânsito de julgamento. Tanto é que hoje, eu até peguei aqui, no dia de hoje, o TSE decidiu, por unanimidade, suspender temporariamente o acesso de Pablo Marçal ao fundo eleitoral e sua participação em debates, sua presença em horário eleitoral gratuito, enquanto analisa definitivamente o registro da sua candidatura. Só te cortando aqui rapidinho, é só uma coisa aqui que eu tenho outros canais no YouTube. Eu faço várias capas usando o ChatGPT para poder me dar uma incrementada nas capas. Eu faço várias capas com várias personalidades, gospel, político, não tem problema nenhum. Eu fui fazer uma capa usando a imagem do Pablo Marçal, o ChatGPT não deixou de jeito nenhum. Falou que era contra as diretrizes, ela sempre dava uma resposta, mas não deixava de jeito nenhum. Pelo jeito, eles já estão começando a travar ele já. Tá. Isso aí eu tô percebendo. Porque é o seguinte, cada candidato, ele tem, o presidente da República, o partido, a coligação, tem direito a uma fatia do fundo eleitoral. O TSE já tirou a dele e já impugnou sua participação em debates. Tanto é que ele estava querendo ir para debate. Não vamos ver cadeirada esse ano. Não vamos ver. Não sei se eu posso falar, infelizmente. O Robert está aqui, pessoal. Está por trás das câmeras aqui. Eu tô quase achando que o Robert vota no Marçal esse ano. Vota. Não, porque o Pablo Marçal nos debates é uma atração à parte. Que vai virar um show, vai? A gente tem que... Vamos falar a verdade, é uma atração à parte. O Pablo Marçal no debate tem uma audiência diferente. Você faz questão de assistir. Para debate político? Não. Para análise política? Não. Para literalmente ver, como diz o Ratinho... Ver o pau comer e a cobra fumar. Ele é tipo um padre Kelmo. É um padre Kelmo dessa eleição. É um padre Kelmo do meio gospel. Ele é como se fosse um pastor Kelmo. Né? Chega lá só pra avacalhar mesmo. É o que vai avacalhar o negócio. E que vai colocar lenha na fogueira, mas pasme o que eu vou dizer agora. A gente tem aí uma polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro e tem os demais concorrentes, Zema, Caiado, Renan Santos, que não passa de 5%, 6%. Vai ter uma pesquisa nova agora e não me surpreenderia em nada se o Pablo Marçal já aparecesse em terceiro com 10%, 12% acima desse pessoal que já está aí correndo há muito tempo. Agora, pastor, eu tô pensando uma coisa aqui agora. Eu queria que se o senhor entender... Porque o que acontece? Deixa eu só concluir do Pablo, que a gente falou sobre a elegibilidade dele, né? Ele está concorrendo, o nome dele vai estar na urna e... Esse trânsito julgado ainda está em julgamento. Pode ser que ele seja condenado e pode ser que ele seja inocentado. Por enquanto, nós não vamos ver ele usando fundo eleitoral, nem nos propagandas eleitoral gratuito, na rádio, na TV, e nem nos debates por decisão do TSE, porque o TSE entende que ainda está em análise.
Ele perdeu em primeira instância alguns, em outros ele foi inocentado, mas o julgamento ainda está ocorrendo. Então, até que se tenha um julgamento concluído, Pablo Marçal é candidato a presidente da República. O que eu ia te perguntar é o seguinte: quando foi as eleições para prefeito, que o Pablo Marçal, eu vi o Silas Malafaia batendo muito no Pablo Marçal, parece que ele estava atrapalhando alguma coisa relacionada à direita. O Silas Malafaia apareceu e fez vídeo, o Pablo Marçal apareceu, rebateu. Se eu não me engano, desde até das próprias eleições de 2018, que o Pablo Marçal já está começando, que também tinha falado que ia ser presidente, não foi isso? Uhum. Então, desde 2018, ele sempre aparece no Senado. 2022. 2022 ele iniciou como candidato a presidente da República. Falando que Deus tinha falado que ele ia ser presidente. Não conseguiu concluir, né, a sua candidatura, e na hora das prévias, né, que acontece para a inscrição no TSE, ele se inscreveu como deputado federal. Detalhe, ele levou a eleição como deputado federal com mais de 200 mil votos em São Paulo. Só que é uma coisa que eu não sei. Todos os candidatos do partido que ele estava por São Paulo, a candidatura foi derrubada. Parece que houve uma inconsistência no partido. Eu não sei, eu preciso verificar, mas eu acho, é um achismo, que seja isso, por isso que a candidatura dele caiu. Desde 2022, todas as vezes que o Pablo Marçal aparece no cenário político, o Silas Malafaia vem e vai arrebentando ele. Até então... Ele agora tá com bigode igual do Silas, né? Tá com bigode, meio do Silas, e um bigode meio coronel também. Às vezes fazem lembrar até um camarada da Alemanha, um pouquinho. E parece que ele fez uns procedimentos, o queixo dele só tá... Sabe, ele tá com o queixo mais imponente, depois você repara pra você. Dinheiro pra isso ele tem. Tá com o queixo mais imponente, colocou um bigode grosso. Parece que veio pra poder causar mesmo. Só que eu não tô vendo o Silas Malafaia batendo nele como tava batendo antes. É um pensamento meu de leigo, que vê política como o povo vê. Será que o Pablo Marçal ele não tá querendo meio que dar uma congestionada no primeiro turno para tirar voto do Lula nesse primeiro turno e depois apoiar o Flávio no segundo? Como é que é? Porque o Silas não está fazendo nada. A gente tem que ler o cenário. A gente tem que ler o cenário. Quando a gente lê o cenário, indo para a candidatura que ele teve para a Prefeitura de São Paulo, toda a direita, ela inteira estava apoiando para a Prefeitura de São Paulo o Ricardo Nunes. Agora, uma crítica pessoal. Eu não sei por que o Silas Malafaia estava se envolvendo na política de São Paulo, sendo que a igreja dele e ele mesmo mora no Rio de Janeiro. Mas, enfim. Quando o Pablo Marçal surge, ele surge não tirando o voto do Boulos, ele surge tirando o voto do Ricardo Nunes. E eu vou além. Se o Pablo Marçal não dá aquela mancada de acusar o Boulos de usuário de drogas e com atestado falso, ele possivelmente estaria no segundo turno. É uma visão minha. Mas, enfim. Mas eu acho que a questão dele é só causar. Eu acho que nem ele tem vontade de assumir cadeira. Né? Aí, como você lê o cenário, você vê que o Silas Malafaia precisava tirar votos do Pablo Marçal e transferir esses votos pro Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes estava definhando, os votos estavam indo para o Marçal e, consequentemente, o Boulos se estagnava. Se eu tenho um primeiro lugar perdendo pontos, um terceiro ganhando pontos, quem ganha com isso não é nem o primeiro nem o terceiro. É o segundo. É o segundo. Aí você via a diferença diminuindo. Tanto é que no segundo turno, que foi Ricardo Nunes e Boulos, você viu que essa diferença aumentou de novo. O que estava acontecendo era isso, para cumprir uma agenda política, junto com o apoio já dado pela família Bolsonaro, junto com o apoio já dado por outras pessoas da direita, como o governador Tarcísio, o Silas Malafaia começou a bater no Marçal para dar uma sobrevida pro Nunes. Porque o que estava se desenhando era o Ricardo Nunes descendo e o Marçal subindo. O medo era ter um segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal. E ter o Ricardo Nunes fora. É por isso que precisava, sim, a batida precisava do Silas Malafaia, que é o testa de ferro da direita. Eu acho o pastor Silas Malafaia o testa de ferro da direita, aquele que vai chegar, que vai bater, que vai falar, que vai dizer, porque algumas outras pessoas não podem. Imagina o Bolsonaro vindo criticando o Pablo Marçal depois de ter dado uma medalha para ele, pelo apoio da campanha que foi 2 anos antes. Ia ter uma certa incoerência, ia ter uma diferença, um divisor. É por isso que o Silas Malafaia chegou fazendo isso. Diferente dessa eleição, é que a gente tem que entender o cenário. Essa eleição não tem nenhum outro candidato da esquerda igual das outras eleições. Quando a gente pega a eleição passada, a gente tinha o Ciro Gomes, que era um concorrente da
da esquerda, a Simone Tebet, que era uma concorrente da esquerda. Então você tinha essas concorrências da esquerda que literalmente, se tirasse ali 2, 3, 4% do Lula, ia pro segundo turno. Dessa vez não tem. Se toda a esquerda votar, de fato, no Lula, pode ter uma eleição em primeiro turno. Então, Pablo Marçal, ele tá vindo justamente para pegar a parte do eleitorado... Vou segurar no primeiro turno. É o eleitorado que a gente chama de eleitorado que não quer nenhum nem outro. E quando você vai para as pesquisas, pega as pesquisas uma a uma, vai ter ali, não sabe, não opinaram, 10%, 11%. A última eleição para presidente, a diferença do Bolsonaro para o Lula, no geral, acho que foi de 1,5 milhão de votos, quase 2 milhões. Quando você pega o número de pessoas que não votaram, foi mais de 3. Ou seja, se 1,5 milhão, se metade dessas mais de 3 tivesse votado no Bolsonaro, possivelmente a eleição teria um resultado diferente. Então, o Pablo Marçal, ele está chegando justamente para pegar esse voto dos que não sabem e não opinam, para justamente ter um segundo turno. E aí, por isso que eu falo, não se assustem se na hora que agora tiver uma nova pesquisa com o nome do Marçal, ele já não esteja em terceiro lugar. É tipo assim, tem pessoas que pensam assim, eu não voto nem no Lula nem no Flávio. Aí aparece o Pablo Marçal, eu vou votar no Pablo Marçal então. Porque você pega o Marçal hoje no Brasil, eu não vejo uma outra pessoa que mexe tanto na internet igual ele. Não, na minha opinião, não tem. Ele mesmo fala que ele é o papa do digital. Ele fala, eu sou o papa do digital. Eu não vejo outra pessoa que faz o que ele faz na internet. Ou seja, ele tem fama, ele tem pessoas que o seguem, ele tem dinheiro para colocar na campanha dele mesmo. E sabe, né? Mexer com a internet. Sabe. E a gente tem que entender o seguinte. Já há muito tempo que a TV não decide eleição. Eu acho que a última eleição que a TV decidiu foi a da Dilma com a Aécio. 2018, o Bolsonaro ganha só com a internet. Só com live. Só com a live, só com online. O Bolsonaro perde em 22 só com a internet também. Porque nada é mentira na minha cabeça que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Não se retraindo, querendo uma amizade com o Lula. E o Lula só no ataque. Genocida, homofóbico, racista, só atacando. E o Bolsonaro só na defensiva. Então, nada é demonstrar fraqueza na hora errada, né? Nada mentira da cabeça que o Bolsonaro perdeu a eleição por ele mesmo. E, concluindo, a internet... Hoje a internet manda. A internet hoje decide a eleição. E o Pablo Marçal, igual você falou, ele se diz o papa eu acredito que de fato seja, que eu não vejo outra pessoa no Brasil, pode ser que fora do Brasil tenha, mas no Brasil eu não vejo ninguém dominar a internet. TikTok, Instagram, YouTube, cortes. A primeira vez que eu escutei cortes foi com o Pablo Marçal. Estou gerando cortes de 30 segundos para viralizar. Isso acho que foi em 2018 ou 2019 que ele começou com isso. E hoje a maioria das pessoas fazem cortes. Entendeu? Ele que iniciou. Então eu vejo ele como esse cara que vai vir para justamente dar um equilíbrio para ter um segundo turno. Aí no segundo turno tudo pode acontecer. Mas esse equilíbrio é para o Flávio, no caso, né? Favorável ao Flávio. Porque o que eu venho percebendo... Eu percebi isso porque o Ciro Malafaia está mais tranquilo em relação ao Pablo Marçal. Mas não pode. Porque ele nunca aceitou o Pablo Marçal no cenário político. Dentro da direita, se ele bate no Pablo Marçal, ele dá força pro Lula. Justamente não tem outro candidato da esquerda. Se a esquerda completa vem e vota no Lula, o voto branco, olha aí se não estiver enganado, acredito que o voto branco, o nulo não, mas o voto branco ele vai para a situação, não para a oposição. Depois você dá uma olhada nisso, eu acho que tem mais ou menos uma situação dessa, que o voto branco ele acaba contabilizando para alguém. O voto branco acaba indo para um lado, que é justamente o branco que o Marçal veio tirar. E isso aí é interessante porque acaba atraindo também pessoas que não têm tanto envolvimento com a política para poder querer saber dos debates, querer saber o que está acontecendo. E vira uma atração à parte. Eu acho que o Pablo Marçal, nesse cenário aí, vai acabar ajudando de forma geral. Por mais que a gente sabe que ele cansa de falar que, além dele ser de direita, ele é antipetista, porque tem muita gente que é de direita e entende que o PT é um partido que está ali e se levar na boa, leva. Mas tem muita gente que são antipetistas. Eles querem realmente erradicar o PT do país. E o Pablo Marçal, eu estou acompanhando alguns vídeos dele relacionados à política, ele já falou, inclusive ele falou, nos debates eu estou caçando o Lula. Ele quer o Lula nos debates.
Então, assim... Não vai ter nenhum dos dois, nem Lula e nem ele. Aí não, mas me explica isso aí, porque aí é ruim. Não, o Pablo Marçal é aquilo que eu falei no início. O Pablo Marçal ele foi impedido pelo TSE de participar. O TSE decidiu, nessa quinta-feira, 20 de agosto, por unanimidade, suspender temporariamente o acesso de Pablo Marçal ao fundo eleitoral e a sua participação em debates e sua presença no horário eleitoral gratuito. E se você sabe desses detalhes, e me explica isso aí, como que um cara ainda ele não está inelegível, mas ao mesmo tempo eles estão impedindo ele de ganhar? Porque esse aí para mim é a mesma coisa. Eu vou deixar você eleger, mas vou impedir você de ganhar. Porque você tira o cara dos principais cenários, né? Teoricamente, a gente sabe que a internet é o mais hoje. Mas, né, do povão. Né? Debates em... Só dando adentro, debates em TV aberta, porque toda TV aberta ela tem uma concessão do Estado. Uhum. Agora, igual, por exemplo, o G4 Educacional fez recentemente no YouTube uma sabatina com os candidatos. Aí, nessas situações onde não tem concessão pública, o Marçal pode participar. O que o TSE está fazendo aqui é dando uma justificativa para uma classe que questionou a inegibilidade dele. Porque a gente tem que entender como é que funcionam as coisas no Brasil. O Brasil, você pode ser condenado numa primeira instância, independente do crime. Se você é condenado em primeira instância, você pode recorrer a essa condenação e tentar uma inocência na segunda instância. Se você for condenado em segunda instância, aí você pode recorrer de novo para uma terceira instância, que é o Tribunal Superior. Aí seja Tribunal Superior de Justiça, Supremo Tribunal Federal, ou Eleitoral, igual é nesse caso do Marçal. Aí depois que essa terceira instância, que é o Supremo, eles homologam, seja inocente ou culpado, que aí não tem mais chance de recurso.